Bom, dando início à apresentação da projeção dos impactos financeiros da família Borba-Hoffmann, após 10 anos das orientações repassadas ao casal, trabalho realizado por Guilherme Henrique Hoffmann de Souza e Rafael Bertoldi Pescador, integrantes da turma 9317 da disciplina de Finanças Pessoais. Iniciando com o parecer da situação atual, é possível perceber que, passados os 10 anos desde as últimas orientações, o casal ele teve um amadurecimento, tanto do ponto de vista familiar quanto financeiro. O Nestor ele possui uma renda já mensal fixa, possui um financiamento com juros baixos, de aproximadamente 5% ao ano, e está perto de se aposentar, fazendo jus à aposentadoria pública e ao fundo de previdência que ele economizou. Quanto à Marina, ela realizou o sonho de abrir a loja. Hoje soma um rendimento de 20 mil ao mês, sendo 10 mil de prolabore da loja e os outros 10 mil de aluguéis dos imóveis que ela já possuía. De forma geral, eles eliminaram as dívidas prejudiciais, ou seja, aquelas que tinham juros mais altos, possuem uma previsibilidade de rendimento com montante mensal significativo e possuem uma poupança de economia feita ao longo desses últimos anos. O que realmente falta para o casal é saber como investir esses valores para que o futuro seja ainda mais promissor do que atualmente projetado. Para tanto, a gente vai apontar alguns tópicos aqui que o casal levantou com algumas orientações. Sobre o futuro da filha, o casal aponta que eles vão iniciar com um investimento de R$ 750 mensais, considerando que o objetivo deles é de fato começar desde cedo uma poupança para a filha, de forma que não há algo pré-definido para essa utilização, como não vai ser sacado no curto prazo. É possível a gente recomendar que os aportes sejam mensais, feitos em um fundo de previdência, preferencialmente priorizando ações de longo prazo, para que haja uma rentabilidade superior a uma gestão passiva e de uma renda fixa. Além disso, caso a filha ela conste como dependente na declaração de ajuste do IR do Nestor ou da Marina, a opção por um PGBL pode gerar uma economia substancial de IR, cerca de 27,5% sobre o valor investido anual, em favor do responsável ele que a filha conste na declaração. Né? Isso vai gerar uma economia substancial de imposto que pode ser reinvestido e vai aumentar a bola de neve dos investimentos da filha. Um outro ponto é investir também em ações que têm uma boa perspectiva de crescimento e boa pagadora de dividendos para que esse valor possa ser reinvestido, e fundos imobiliários também criando esse patrimônio que possa gerar uma renda para a filha no futuro. Sobre a aposentadoria do casal, eles questionam se investir em ações é um bom negócio. Não há uma resposta única para essa pergunta. Sobre o ponto de vista do ganho de capital, a valorização das ações de fato, o ideal é que seja um prazo superior a algumas décadas, para que valha a pena de fato esse investimento. Porém, sobre o ponto de vista de dividendos, pode ser um bom investimento as ações com previsibilidade de receita, como por exemplo elétricas, bancos, utilidades públicas, entre outras. De fato, utilizando dividendos das ações como um complemento da renda do Nestor após ele se aposentar, e da Marina também. Se a intenção do casal é não utilizar esse valor em caráter de curto ou médio prazo, o investimento em boas ações com lucros crescentes e com descontos neste momento, ou com uma boa política de dividendos, elas podem de fato ser rentáveis a longo prazo, inclusive para esse fim de aposentadoria, que é o que o casal espera. Em razão da idade, a gente sugere que o Nestor ele aloque uma proporção inferior à Marina, visto que o Nestor já tem 62 anos e a Marina 41, considerando que a expectativa de vida do Nestor, com base na média brasileira, ela tende a trazer um maior risco, de forma que ele poderá necessitar desse valor para fins de saúde ou de fato até do aproveitamento da vida. Esse investimento ele é bastante vantajoso sobre o ponto de vista tributário, considerando que a isenção dos dividendos ainda vigente até o momento, e também a isenção de retiradas de 20 mil por mês,
percebendo então um bom benefício a ser aproveitado. Nesse ponto, a gente sugere também que parte desse valor seja alocado em fundos imobiliários, que também tem o benefício da isenção dos dividendos e pode ser utilizado como complementação de renda. Um outro ponto é que o casal questiona se os juros dos financiamentos, tanto do carro como da casa, são juros elevados. Isso não é verdade. Os juros do carro, que é de 5% ao ano, e o da casa, que é de 3,99 mais poupança, que geraria ali aproximadamente 7% ao ano, eles estão dentro de um patamar aceitável. Inclusive, se não houver correção monetária do global, eles estão pagando menos do que a inflação nos últimos 2 meses. Isso é extremamente desejável, não só aceitável como desejável, né? São patamares que nem todos os financiamentos proporcionam. Dessa forma, se o casal conseguir investir esse valor a qualquer investimentos que supere a inflação, eles já estão sendo beneficiados, né? Temos então Tesouro Direto IPCA+, ou até mesmo ações, né? Algumas possuem uma política de dividendos superiores a 6% ao ano. E também fundos imobiliários entram nessa possibilidade. Por isso a gente acredita que, de fato, essa alavancagem ela é possível e desejável. Se o casal ele alocar bem os recursos financeiros, investindo, de fato que rendam mais do que os juros, as alíquotas dos juros dos financiamentos, é de fato aceitável e desejável essa alavancagem. Porém, vale frisar que nesse ponto não é possível deixar o valor em caderneta de poupança ou CDB. Daí, de fato, essa alavancagem que eles estão fazendo não é vantajosa. Sobre a viagem para a Europa, é aconselhável que eles façam aportes mensais em fundos de investimento vinculados ao euro e à libra, para dessa forma manter o seu poder de compra real de fato perante os países que eles irão viajar. Sobre os recursos do Nestor do seu PGBL que vai resgatar em 2 anos e ele não sabe o que fazer, considerando que é um montante vultuoso e que deverá garantir uma renda complementar frente ao INSS e que em grande parte ele deve ser seguro e com uma manutenção de poder real, recomenda-se então que seja aportado 25% em Tesouro Direto IPCA+, de longo prazo, 15% em Tesouro Selic, 30% em ações pagadoras de dividendos e com potencial de crescimento e 30% em fundos imobiliários. Dessa forma, vai ser possível manter a conciliação entre segurança e rentabilidade. Já referente à aposentadoria da Marina, que ela estava em dúvida se um plano de previdência seria de fato vantajoso, plano de aposentadoria, de fato a gente vê como que vale a pena, especialmente em razão das vantagens tributárias, considerando que a tabela regressiva, como é recomendado para ela, que pretende se aposentar em mais de 10 anos, a tributação será de apenas 10%. Enquanto isso, ela poderá deduzir as despesas, se recolher o PGBL e entregar a declaração de ajuste completa, não a simplificada, né? Caso contrário, ela ainda assim valerá um VGBL, porquanto apenas os rendimentos serão tributados. De fato, a gente acredita que o aporte mensal fixo em um plano de aposentadoria como um fundo de previdência multimercado seja favorável para essa situação da Marina.